Dizem os historiadores que a primeira Steel Cage da história aconteceu lá atrás, em 1958 em Atlanta. Mas na WWE, ou WWF como você prefira chamar, a Steel Cage que a WWE gosta de promover como a primeira da sua história foi uma que teve nosso querido Jimmy Snuka, porque meio que ele, como que eu posso dizer, revolucionou os combates dentro de jaulas que já existiam há um bom tempo. Foi um combate que ele teve em 1982 contra o Superstar Don Muraco, algo assim. E então meio que ele revolucionou porque ele subiu em cima da Steel Cage e realizou um golpe lá de cima. Então a partir daí eles resolveram criar algumas regras diferentes para Steel Cage, né? Algumas variações ali, como por exemplo, se você sair da jaula você vence a luta. Ou também, mais recentemente, teve aquela de ter uma porta que é aberta ali pelos juízes em algum momento do combate, você pode sair por ela, enfim. Várias coisas ali diferentes. Essa foi a primeira Steel Cage que a WWE gosta de promover, digamos assim. Mas não é que foi a primeira exatamente. Agora, Hell in a Cell, sim, nós temos um que foi primeiro assim, e é consenso, todo mundo sabe que foi o Hell in a Cell de 1997. Não era nem um pay-per-view ainda na época, igual veio a se tornar depois de alguns anos na WWE, mas era um estilo de luta, né? E foi em um combate do Shawn Michaels contra o Undertaker. Um ótimo combate, um combate que aconteceu dentro da jaula, fora da jaula, uso de objetos, bastante sangue. E foi exatamente nesse fatídico dia, fatídico combate, que tivemos a estreia do Kane na WWE. O meio-irmão de Undertaker apareceu para atacá-lo ali e para ajudar o Shawn Michaels a vencer. Lembrando também que essa luta recebeu a avaliação de 5 estrelas do Dave Meltzer, né? Para quem gosta das avaliações do Dave Meltzer, ele deu 5 estrelas para esse combate aí, realmente um dos combates mais marcantes da história, a primeira Steel Cage que tivemos. A estipulação de Last Man Stand também é bastante antiga e aconteceu seu primeiro combate dessa estipulação com o Undertaker. O Undertaker enfrentou um superstar que tinha o nome de Carrasco. E que, assim, é difícil falar Carrasco em inglês, né? É algo como Executioner, algo assim, né? Tipo, executor, podemos dizer assim, mas a tradução mais correta seria Carrasco. Foi a primeira Last Man Stand que o Undertaker, inclusive, venceu ela, né? Na época, então, em 1996, ele conseguiu aí essa vitória, então meio que foi isso. O Undertaker, então, teve a primeira Last Man Stand na história. A primeira Iron Man da história foi na WCW, na verdade, né? Em um combate que a gente teve lá de 30 minutos, do Rick Steamboat contra o Rick Rude, né? E os dois lá em 1992 fizeram esse combate, onde ficou 4-3 pro Rick Steamboat, né? Então, meio que foi isso. Só que na WWE em si mesmo, WWF, porque na época a WCW ainda não era comprada pela WWE, então meio que a gente considera aqui as primeiras vezes que aconteceu na WWE, então não no wrestling em si. A primeira vez foi em um combate de 1 hora do Shawn Michaels contra o Bret Hart na WrestleMania em 1996, meus amigos. Sim, o Shawn Michaels venceu de 1-0. A luta foi 1 hora, ficou 1-0 pro Shawn Michaels nesse combate Iron Man e foi assim um dos combates mais marcantes na história de todas as WrestleManias, assim. Vocês podem conferir quando tiverem, sei lá, 1 hora livre para poder assistir. O primeiro Elimination Chamber da história é inclusive considerado por mim o melhor Elimination Chamber que eu já vi até hoje, cara. Foi muito legal, o que aconteceu em 2002, não era um pay-per-view ainda, mas era um estilo de luta, né? E aconteceu lá com o Shawn Michaels, com o Triple H, com o Booker T, com o Chris Jericho, com o Kane e com o Rob Van Dam, né? Eles ali então estiveram lutando esses 6 Superstars e foi um ótimo combate. Se você não viu até hoje, vai assistir, que foi um dos combates mais legais, mais emocionantes que já tivemos na WWE. No final o Shawn Michaels saiu vitorioso, derrotou lá o Triple H por último, as eliminações foram muito bem feitas. Foi excelente, foi o primeiro Elimination Chamber da história que a gente tem até os dias de hoje. Teve até um período que tinha parado, né, infelizmente, porque eu gosto muito de Elimination Chamber, um dos meus estilos de luta assim mais legais que eu já vi, mais preferidos. Embora ultimamente tenha ficado meio previsível os vencedores, mas ainda assim é bem divertido. Então foi o primeiro que aconteceu na história em 2002, esse século, hein? E aí nós temos também aqui o primeiro Royal Rumble da história, que aconteceu em 1988, né? Muito tempo atrás aconteceu o primeiro Royal Rumble da história.
E tinha só 20 lutadores, né? Hoje em dia a gente já viu o Royal Rumble com 50, com 40, com 30, mas 20 lutadores é o que começou. E teve lá o primeiro vitorioso, o Jim Duggan, né? O Jim Duggan ali, acho que é assim que fala, enfim, saiu como o primeiro vencedor da história do Royal Rumble. Outras estipulações eu acabei não achando quando teve o primeiro tipo de luta, sabe? Tipo, por exemplo, primeira luta sem desqualificação. Porque não dá pra procurar primeiro Extreme Rules, porque Extreme Rules é um nome de estipulação de lutas sem desqualificação, igual Noseboard também, No Holds Barred. Você pode colocar aí, então é meio difícil achar. Meio que desde lá dos tempos antigos de WWF já aconteceu alguns combates que era permitido utilizar outras coisas, outros objetos ali. Então é difícil achar, só os historiadores talvez aí saibam quando rolou a primeira luta sem desqualificação. Ainda assim vai ter controvérsias aí, então por isso que eu não achei outras estipulações aqui quando aconteceu o primeiro combate delas. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!